Eu vou deixar aqui, você deixa uma marcação em Apocalipse 12, uma fitinha, que vai sempre voltar para ele, e eu quero que depois a gente faça algumas leituras paralelas. Apocalipse 12, ele inaugura a segunda metade do livro. O livro tem 22 capítulos. Os primeiros 11 são a seção histórica. É a história da igreja na sua luta pela perseguição dos poderes satânicos mundiais que sempre perseguiu a igreja. É a história da igreja. Os primeiros 11 referem-se ao ministério de Cristo lá no santuário que Deus fez, não os homens, no lugar santo, no primeiro compartimento lá do santuário celestial. Agora, os últimos 11, nós entramos na seção escatológica. Irmãos, é sobre os nossos dias. Essa seção é sobre a gente. É sobre que o povo de Deus, que nasceu depois de 1798, que de acordo com as profecias de Daniel, esse ano inaugurou o que a Bíblia chama de tempo do fim. 1798, é para nós, irmãos. Os últimos 11, você vai notar que as imagens agora são diferentes. As imagens são mais hiperbólicas, diferentes das imagens comuns que a gente teve na primeira parte. Essa segunda metade se refere ao ministério de Cristo, não no lugar santo, mas do Santíssimo, no compartimento mais íntimo do tabernáculo celestial. Inaugura-se, irmãos, agora o que a gente chama de juízo pré-advento. No capítulo anterior, no capítulo 11, aquela medição do templo, a medição do santuário e a medição dos adoradores se refere ao juízo pré-advento, que já foi inaugurado. Então vamos ler aí Apocalipse 12. Vou fazer a leitura inteira do texto, porque a minha tese é essa, irmãos. Se você entender o texto, você não depende do pregador, você não depende do pastor. Cadê o DVD? Não tem DVD, está aqui o texto. O Espírito Santo fala sempre com você, se você entendeu o que está aqui. Então vamos lá. Viu-se, versículo 1, viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Versículo 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi lançado para a terra, e com ele os seus anjos. Versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Versículo 12: por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, aí na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 13: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Versículo 14: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Versículo 15: então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Versículo 17, o último do capítulo: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, esse é o coração do livro. Se fosse um livro escrito no Ocidente, sabe qual seria o clímax do livro de Apocalipse? O 22, o último. Os ocidentais deixam no final, né? É lá no final. O pensamento hebraico, eles escrevem segundo uma estrutura literária que a gente chama de quiasmo. A primeira parte está em paralelo simétrico com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e o que está no centro é o clímax da mensagem. O clímax da mensagem é Apocalipse 12. É o grande conflito que começou nos céus e tinha em foco a lei de Deus. Você sabia que uma das questões foi a lei de Deus? Foi um dos pontos. Satanás defendeu a tese lá no céu de que, embora a lei de Deus fosse necessária para os habitantes, seres inteligentes que Deus criou em outros planetas, para os habitantes do céu a lei não era necessária, porque seria tão impossível eles pecarem quanto o próprio Deus. Olha, querendo abolir a lei, foi o próprio diabo. E eu vejo pregadores hoje subirem ao púlpito e dizerem que a lei de Deus foi abolida. A lei de Deus não reflete o seu próprio caráter, ela é imutável. Lá no Daniel, capítulo 6, tem uma figura que é a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. É um tipo da lei de Deus. A lei de Deus é eterna. A definição de pecado é qual? Teológica. O pecado é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. Então, no exato instante que a lei fosse abolida, nós não precisaríamos de Cristo, porque ninguém poderia pecar. Ninguém pecaria. É justamente porque a lei continua de pé que qual é a nossa única esperança? Correr para os braços de Cristo. A lei é um espelho. Ela mostra a condição na qual eu estou, de homem caído. Adianta quebrar o espelho, irmãos, como os pregadores estão fazendo? Vai me limpar se eu quebrar o espelho? Não, não muda nada. Eu tenho que correr para Cristo. Cristo é a esperança. Esse capítulo aqui, o capítulo 12, vocês notaram que ele tem 3 sessões naturais, né? A primeira sessão são os primeiros 6 versículos. Os primeiros 6, essa primeira parte apresenta 3 personagens: o dragão, a mulher e o filho. Gente, eu já vi, olha o texto. Esse negrito que tem na Bíblia não é inspirado, viu? Isso aqui é obra das sociedades bíblicas, que coloca ali um título para a sessão. Olha que título colocaram: a mulher e o dragão. Tiraram o principal, que é o filho. No versículo 5, é uma promessa desde Gênesis 3,15. Assim que o homem pecou, Deus providenciou uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da descendência da mulher
viria o Messias Salvador do mundo prometido, e que haveria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Ela até que poderia picar o calcanhar do Messias, cravando-o na cruz, mas ele esmagaria a cabeça da serpente com a sua ressurreição. Irmãos, o diabo ouviu aquela promessa lá de Gênesis 3. Cada bebê judeu que nasceu, ele olhava para o Messias. Foi uma espera de 4.000 anos. Um dos temas principais aqui de Apocalipse 12 é que o diabo é um inimigo derrotado. Mas eu não posso dizer só isso, porque o centro da Bíblia, Jesus Cristo. O centro de qualquer livro da Bíblia, Jesus. O centro de qualquer capítulo, Jesus. Então, a ideia central aqui em Apocalipse 12 é que o diabo é um inimigo derrotado por Cristo. Por Cristo. A primeira personagem que nos é apresentada é uma mulher vestida com os ornamentos celestes. Em contraposição à mulher lá de Apocalipse 17, que se veste de maneira lasciva, afrontosa aos princípios de Deus de modéstia. Essa mulher aqui, ela está vestida com os ornamentos celestes. Ela está vestida com o sol e firme em cima da lua. Quem é o sol e a lua, irmãos? Eles foram descritos no capítulo anterior, no capítulo 11, chamado de as duas testemunhas. 11 do versículo 3 ao 6 é o Antigo e o Novo Testamento. É a revelação do Antigo e do Novo Testamento. Ela está firme. Qual é o Antigo? É a lua, porque não tem luz própria, com seu sistema de sombras, tipos que apontavam para o Messias. Mas o Novo Testamento é o sol do Evangelho, é a verdadeira luz de Deus. E Jesus disse que eu sou a luz que vindo ao mundo ilumina todo o mundo. Então, irmãos, essa mulher, ela está chutando a lua, ela está chutando o Antigo Testamento, ela está colocando a lua na lata de cesto de lixo. Não, ela está firme em cima da lua e vestida com o sol. Que mulher é essa, irmãos? É comum a gente dizer que essa mulher é a igreja, e não estamos errados ao fazer essa afirmação. A comunidade da nova aliança é representada no símbolo da mulher. Só que se vocês repararem, essa mulher, ela é aqui em Apocalipse 12, principalmente nos 5 primeiros versículos, ela é apresentada ainda grávida, antes do Messias nascer. Então ela não é só a igreja. Essa mulher de Apocalipse 12 é um símbolo todo abrangente para representar o povo de Deus em todas as eras. Do antigo, a comunidade de Israel étnico, a comunidade do antigo pacto e a comunidade da igreja cristã. Representa os dois. Então, quem quiser aí anotar, os 5 primeiros versículos é Israel. Agora, versículo 6 e do versículo 13 até 17, aí é a igreja cristã. Olha que interessante, como é que o Espírito Santo, que inspirou o livro de Apocalipse, ao seu servo, o profeta João, o vidente de Patmos, como é que ele vê a igreja? Ele usa o mesmo símbolo, é a mesma mulher que representava no antigo pacto de Israel. Essa mesma mulher é agora representada como a igreja, mostrando a unidade do povo de Deus. Então esses teólogos aí, dispensacionalistas, que fazem uma diferença radical entre Israel e a igreja, eles não têm respaldo bíblico, não possuem. Jesus, ele tinha um costume, né? Segundo Lucas 4,16, ele ia todo sábado à sinagoga. O plano, irmãos, era para os judeus apresentarem Cristo ao mundo. O problema é que ele foi expulso. Aí ele conduziu por 1 ano e meio um ministério ao ar livre. Mas eles estavam indo à igreja. A igreja é vista como uma unidade pelo Espírito Santo, pelo coração de Deus. Agora, irmãos, um desabafo aqui. Olha como é que Jesus
se dirige a essa mulher. Olha como é que Jesus, deixa marcar no Apocalipse 12, vai lá em Mateus 7, olha como é que Jesus se dirige a essa mulher. Mateus 7, 22, falando sobre o julgamento final, onde o drama humano terá fim, quando Jesus ingressar na nossa realidade uma segunda vez. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe, olha o que ele diz para essa mesma mulher: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que Jesus diz para essa mulher: então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, sabia que no tempo do fim, lá no versículo 17, que você acabou de ler comigo, o diabo, ele não persegue a mulher, ele persegue o remanescente da mulher. Porque aí é um desabafo de um cristão, irmãos, no tempo de hoje. A mulher se aliou a Satanás. A própria igreja cristã vai estar unida a Satanás para perseguir aqueles que ainda querem se manter fiéis aos princípios bíblicos. É a mulher lá de Apocalipse 17, a meretriz, uma prostituta, que está sentada sobre uma besta escavagem. Irmãos, a mulher sempre é acima do povo de Deus, seja ele apóstata ou fiel. O povo, o ímpio, nunca é representado na Bíblia por uma mulher. Ele é representado por bestas, por montes, por águas, por palha, por ventos, mas nunca como mulher. Mulher só o povo de Deus. Agora, e o segundo personagem, irmãos? Quem é? Quem é esse dragão que foi apresentado aí? Não vai alucinar da sua cabeça, não, tem que ser na Bíblia, viu? Primeiro, dragão e serpente são termos sinônimos, eles são intercambiáveis. Vai aí no capítulo, no versículo 15, a água sai da boca de quem? Da serpente, ó. A serpente, então a serpente arrojou da sua boca, saiu da boca de quem? Da serpente. Mas olha o que diz o 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que, quem foi que arrojou? Que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, serpente e dragão são a mesma realidade, intercambiáveis. E o versículo 9 explica quem é. Foi expulso o grande dragão 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Quer entender quem é o dragão? Você tem que voltar lá para o Éden, é o que a Apocalipse está dizendo. Você tem que entender o que aconteceu lá no Éden, que se chama diabo, é um termo grego, diabo significa mentiroso. O diabo é mentiroso. Diabo e Satanás é um termo hebraico que significa adversário. Não é um nome próprio, diabo nem Satanás, tornou-se. Assim como Cristo, que é ungido, também não é um nome próprio, mas tornou-se. Diabo é mentiroso, Satanás é adversário, o sedutor de todo mundo. Então nós temos aí a realidade por trás do dragão. Qual é a diferença do dragão para a serpente? Tem uma pequena diferença em Apocalipse. São os dois aspectos de Satanás. A serpente é a parte da pregação, é o engano pela boca das falsas doutrinas que ela deu de beber à Babilônia e suas filhas protestantes prostitutas. Irmãos, se a sua igreja diz que Deus, que é amor na Bíblia, é um torturador que vai torrar alguém para o resto dos séculos e séculos e séculos, a sua igreja está participando da meretriz lá de Apocalipse 17. Não haveria justiça da parte de Deus. Uma pessoa que viveu 100 anos tem um castigo eterno.
Alguém que não pediu nem para nascer. Eu conheço alguns homens que não são tão maus assim. E hoje a própria igreja cristã faz uma ofensa ao caráter de Deus que é amor, quando diz que Deus vai fazer isso. Essas igrejas estão bebendo da serpente, da taça que ela oferece para a serpente com as suas abominações, quando elas dizem que a igreja vai ser arrebatada, minha roupa vai cair aqui no palco, que eu não vou passar pela grande tribulação. Dizer que eu sobrevivo à morte, que eu vou virar um fantasma, uma alma penada, que depois de morto eu vou fazer uma viagem astral à presença de Deus. Irmãos, qual seria a minha voz sem corda vocal, irmãos? Onde minhas memórias estariam sem meus neurônios que Deus criou? Você quer saber quem é o homem? Olha o Adão lá do Éden. Ali você tem o homem que Deus criou. Mas não há uma penada que a igreja cristã, entrando na onda satânica do espiritismo, induz a todo fiel a acreditar, não. E isso, irmãos, o espiritismo, ele é uma armadilha final da serpente. No tempo do fim, isso vai se tornar importante. Eu queria me concentrar um pouquinho sobre a segunda parte, sobre a guerra no céu, versículos do 7 até o 12. Quando que aconteceu essa guerra, irmãos? Essa guerra foi quando? Foi aquela guerra primordial lá nos céus, quando Lúcifer fez uma rebelião e levou um terço dos anjos. Essa aí não. Essa não é de Apocalipse. Essa aí é a de Isaías 14, de Ezequiel 28. Essa aqui não é dessa época. Quer saber quando essa guerra aconteceu? Olha o cântico que os 24 anciãos cantaram aqui. O cântico vai te dar uma pista de quando foi que essa guerra aconteceu. Vamos lá, eles cantaram assim, ó, versículo 10. Aqui é um cântico que os 24 anciãos cantaram. Eles são representantes humanos, viu? Que já foram ressuscitados como primícias. Eles estão representando a raça humana já lá nos céus, tá? Diz assim, ó: agora ouvi grande voz do céu proclamando. Quando o diabo foi expulso a primeira vez lá na rebelião primordial, houve cânticos, irmãos, dos anjos, luto e desolação nos céus, nenhuma alegria havia, irmãos. Muitos amigos deles haviam se juntado a Satanás. No começo ele conseguiu convencer 50% dos anjos. Quando Deus apresentou os dois lados da questão, alguns voltaram para a comunhão, um terço permaneceu em rebelião. Foi luto, muitos amigos estavam se perdendo, desobedecendo a Deus. Não teve canto de alegria naquela época. Continua: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Naquela época, o reino de Deus chegou e a autoridade de Cristo foi estabelecida só depois da cruz, que chegou o reino de Deus e que a autoridade de Cristo foi transferida para o Filho de Deus. Foi depois da cruz. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Lá na primeira guerra do céu, a primeira rebelião de Satanás, ele acusava os irmãos, os nossos irmãos, se o ser humano ainda nem tinha sido criado. Naquela primeira rebelião, o homem ainda nem criado tinha sido. Não foi nessa. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, os mesmos que nos acusam de dia e de noite diante do nosso Deus. Gente, olha aí, a última linha do verso 5. A última linha do verso 5 diz assim: e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O filho, o Messias, foi arrebatado para Deus. Aí na primeira linha do verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Então olha só, o filho foi arrebatado para Deus. O filho, gente, é uma imagem inequívoca de Jesus Cristo. Isso aí não tem dúvida. Ele foi arrebatado para Deus. E depois aconteceu o quê? A mulher fugiu para o deserto. Você tem uma sequência. O filho é arrebatado para Deus. Satanás, não podendo mais atacar Cristo, que ele primeiro tentou destruir o menino.
usando o Império Romano, a Roma pagã dos dias do Messias. O filho foi arrebatado, sentado à direita de Deus. Ele agora se volta contra a mulher, a igreja que Deus ama, e a mulher foge para o deserto. Agora olha o 13, você vai entender, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Eu não tinha acabado de dizer que depois que o filho ascende aos céus, o dragão persegue a mulher? Agora é dito que antes de perseguir a mulher foi a expulsão de Satanás. Está no meio, entre a ascensão de Cristo e a mulher fugir para o deserto, houve essa guerra. Quando foi que houve essa guerra, irmãos? Foi quando Jesus, ressuscitado, sobe aos céus. Ele é recebido em meio à adoração angélica. Esses eventos são relatados lá em Apocalipse 5. É a entronização de Jesus lá no céu. Satanás, você acha que ele ficou satisfeito? Ele foi no encalço de Cristo, ele e os seus anjos. Cristo iria receber das mãos do Pai a escritura aqui do planeta. Porque Satanás, ele era conhecido como o governador do príncipe deste mundo. Olha comigo aqui no Evangelho de João, o capítulo 12:31. Isso aqui foi numa noite de quinta-feira, na última ceia. Jesus faz aquele discurso para os seus discípulos, na noite de quinta. Na manhã seguinte ele já estaria crucificado e morto. Ele seria preso naquela mesma noite, depois que ele disse essas palavras aqui, ó, João 12:31. Chegou o momento, Jesus falando, de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Mas não já tinha sido expulso lá no começo, irmão? A primeira expulsão, Satanás deixa de ser o morador dos céus. Ele perdeu a sua morada, ele perde a cidadania celestial, ele deixa de ser um habitante do céu, mas ele ainda comparecia nos céus com autorização. Quando o Supremo Conselho Celestial se reunia, ele comparecia como príncipe deste mundo, representando a terra. Príncipe aqui, gente, em João 12:31, é do grego arcon. A melhor tradução é governador, para arcon. Jesus disse, olha, está para ser expulso o governador desse mundo. Sabe por quê? Lá em Salmo 8 é dito que Adão foi coroado como rei e governador desse planeta. Só que em 2 Pedro 2,19 diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Quando Adão é tentado por Satanás e é vencido por ele transfere o domínio desse planeta para o diabo. Ele passou a ser o governador desse mundo. Esse dragão aqui, ele não tem 7 coroas na cabeça, que você acabou de ler. Sabe quem colocou? Adão. Adão que coroou Satanás, quando ele aderiu a ele na rebelião. E Jesus agora disse, olha, está para ser expulso o governador desse mundo. Ele ainda comparecia no céu. Ele não tinha mais a morada dele, mas ele tinha alojamento funcional, que ele ficava nesses alojamentos. Ele e uma comitiva que ele levava também tinham alojamentos, onde ele exercia a função de promotor, de acusador dos irmãos. Periodicamente, depois da expulsão, gente, ele perdeu até totalmente. Diz o que no versículo 8, ó, de Apocalipse 12, versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar. Não era só de Satanás, não. Os que ele levava para o Supremo Conselho Celestial também tinham alojamentos funcionais. Depois da cruz, ele perdeu totalmente o acesso aos céus. Ele foi expulso para o planeta Terra e se tornou prisioneiro aqui nesse planeta. Por isso que ele agora sabe que pouco tempo lhe resta. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo 4,
diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reis. Ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra e disse que daria para Cristo, ó, porque ela me foi entregue por quem? Por Adão. Quando se associou a ele na rebelião, Adão passou o domínio para o diabo. Porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Aí Jesus respondeu como, irmão? Mentiroso. Não disse isso, não. Jesus não corrigiu de que ele era governador desse mundo, não. Que ele sabia que Adão transferiu o governo para o diabo quando pecou. Então ele disse: olha, está escrito. Ele cita Deuteronômio. É um livrinho que Jesus amava. Nas 3 tentações ele cita Deuteronômio, que é chamado de o livro do amor, que os cristãos hoje quase não leem, e que Jesus amava este livro. As 3 respostas que ele deu a Satanás na Bíblia, ele usou o livro de Deuteronômio. Irmãos, ele é expulso e confinado aqui no planeta Terra. Ele e a sua gangue agora estão como prisioneiros aqui no planeta Terra. Eles não podem mais acusar os irmãos lá. Por isso que eles dizem: agora veio a festejar aos céus e vós que neles habitais. Mas sai de quem? Da terra e do mar. Essa referência à terra e do mar, ai da terra e do mar, é porque no capítulo seguinte, no capítulo 13, o dragão, Satanás, vai chamar os seus 2 aliados, a besta da terra, os primeiros 10 versículos do capítulo 13, e a besta do mar, do 11 ao 18 do capítulo 13. Ele vai chamar os 2 para formar uma trindade satânica para atacar os remanescentes. Qual a característica desses remanescentes, irmãos? 17. Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas que mandamentos são esses? Será que alguns teólogos querem dizer: não, isso aí não é o decálogo, não. Esses mandamentos aí é o amor. Eles querem fazer uma interpretação que esses mandamentos não seriam a lei de Deus posta no decálogo. Só que olha comigo, quais são os mandamentos que a gente tem que guardar? Uma pessoa já perguntou isso. Quais? Há 2000 anos. Diz Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, o que eu farei para ganhar a vida eterna? Olha aí, o que eu farei para ganhar a vida eterna? Aí o que Jesus lhe diz? Lá na frente um pouco: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o jovem perguntou: quais? Igual alguns teólogos hoje perguntam: quais são os mandamentos que eu tenho que guardar? O jovem perguntou para Jesus. O que ele vai começar a falar? Os mandamentos da segunda tábua, que é o jovem, aquele jovem, não tinha problema com a primeira tábua. Ele fazia tudo em relação a Deus, os 4 primeiros, mas ele tinha dificuldades com os de relacionamento com a segunda tábua. Jesus cita o decálogo logo na ferida daquele jovem. Ele fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás. Ele começa a citar a segunda tábua. Mais um pouco à frente, em Mateus 22, alguém pede para Jesus qual é o maior mandamento. Aí ele resume o decálogo em 2 leis. Vamos lá, Mateus 22, vamos ver o 35 aí, 22 e 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele citou o que, gente? Deuteronômio 6,5. Ele citou a lei, porque tem gente que acha que quando Jesus resumiu a primeira tábua, ele aboliu a primeira tábua.
ele acha que resumir a lei, ele disse um princípio ali nos 4. O principal princípio é o amor a Deus. E agora ele vai resumir a segunda. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Ele citou a lei. Como é que Jesus aboliu a lei ao resumir os 10 mandamentos? Se ele, usando a lei, você acha que ele aboliria a lei? Você acha que eu vou estar amando o meu próximo se eu adulterar com a mulher dele? Eu vou estar amando o meu próximo se eu furtar, se eu matar? Não dá, irmão. Ele apenas resumiu, citando que a essência é o amor, mas ele não aboliu os mandamentos. E gente, que história é essa de novo mandamento? Primeiro eu quero que vocês vejam bem rapidinho esse mandamento lá de Deuteronômio. Vou ler Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Levítico 19:18 foi a segunda que Jesus resumiu, a segunda tábua. Ele usou também a lei. Diz assim, Levítico 19:18: parte B, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu pergunto, e que história é essa de novo mandamento? Olha em João 13, versículo 34. Vou ler com você. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso é novo, gente? Está lá ainda. Esse aqui que vos amei está em Levítico 19:18. Não é novo. Ele já tinha dado esse mandamento aqui, mas continua: assim como eu vos amei. Quando ele deu lá em Deuteronômio, ele não podia dizer isso, ele não tinha vindo e amado os seus até a morte. Por isso que é novo, mas não abolindo nada de lei. Ele apenas pegou o resumo da segunda tábua e disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora, esse Apocalipse 12, ele faz parte da 4ª visão do livro. O livro está dividido em 8 visões. Aqui nós temos a 4ª visão. É o 12, o 13, o 14, que é o grande conflito, e os 5 primeiros versículos do 15. Toda visão, ela tem uma cena introdutória, que é a chave hermenêutica para tirar qualquer dúvida da visão. Você quer saber que mandamentos são esses? De 12 e 17, que o remanescente guarda. Vai lá para a cena introdutória. Qual é a cena introdutória da 4ª visão? É um versículo antes, que essa visão do grande conflito, a 4ª, ela não começa no capítulo 12, ela começa no 11 e 19. Eu vou ler: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O que tem dentro da arca? Os 10 mandamentos. Deuteronômio 10:2, Êxodo 25:16, 32:15. São a tábua do testemunho com os 10 mandamentos. Você quer saber quais são os mandamentos que o remanescente guarda? Olha para a cena introdutória na 4ª visão, que é a chave hermenêutica, e também a cena de fechamento. Lá no último versículo do bloco, é o 15:5. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Era o nome das 2 tábuas, as 2 tábuas do testemunho. Irmãos, eu vou falar em 1 minuto, já esgotou meu tempo, só sobre a questão do dom profético. Diz que o remanescente, eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam testemunho de Jesus. São mais de 400 denominações no mundo que guardam o sábado. O mundo protestante apostatado, eles não têm nada contra 9, eles só têm contra 1. Se você perguntar, mas pode adulterar? Não pode não. Eles só têm justamente como que Deus disse: se lembra, porque sabia que a humanidade ia esquecer. Nós temos 400 denominações que guardam o sábado. Batista do 7º dia, Assembleia de Deus do 7º dia, Congregação Cristã do 7º dia. Apenas
Mas a igreja adventista, eles guardam os sábados como um mandamento e fazem bem. Mas só a igreja adventista, em todo o mundo, entende o sábado como um sinal escatológico que vai separar quem é obediente a Deus e quem não tem. E não é por nós, irmãos. Nós não somos apenas uma denominação que guarda o que a Bíblia diz, não. Esse movimento foi levantado por Deus. Nós somos um movimento do povo remanescente da mulher. Tem um vazio na mente humana que nós nos separamos de Deus, que só Deus pode preencher. Aí essas pessoas com esse vazio olham uma placa, igreja, é aqui, aí entra na igreja, tem alguém expulsando demônio, tem alguém vendendo o sabonete da salvação, tem alguém vendendo a vassoura para varrer o comércio. Nesse tempo, Deus sabia que nós precisaríamos de uma orientação especial. E a irmã White, ela teve a primeira visão dela em 22 de dezembro de 1844, o mesmo ano que Cristo ingressou para o Santíssimo. Você gosta de falar que é o ano do grande desapontamento. Esse é um lado da moeda, mas o principal é que Cristo começou o juízo investigativo. Então, ela teve a primeira visão, tinha acabado de completar 17 anos em 26 de novembro, no mês anterior. Sabe quem que o diabo levantou dos infernos há 24 anos antes, em 1820, para desacreditar o ofício profético? Joseph Smith, que diz que teve uma visão. O diabo sempre imitou as coisas de Deus. E os mormons entram nas nossas casas dizendo da Bíblia. Não está escrito aqui que tudo será decidido pela boca de duas testemunhas? Pois a Bíblia é um testemunho de Jesus Cristo, e aqui o livro de Mórmon é o outro testemunho de Jesus Cristo. O que eles esquecem de dizer é que as duas testemunhas tinham que contar a mesma história. Todo profeta tem que ser testado pela Bíblia. Olha a diferença. Joseph Smith, no livro de 2 Nefe: e tu, ó tolo, dirás, uma Bíblia, temos uma Bíblia. Diz que é tolo quem tem uma Bíblia. Eles consideram um livro cheio de erros, um livro que nós não temos os originais, e no livro de Mórmon é a revelação perfeita. Agora, suporta a visão da Bíblia? Dizer que Cristo é irmão de Satanás, dizer que Adão bateu na porta de Maria, teve relações com ela e gerou Jesus. Sabe quem é o Pai Celestial que o Mórmon ora? Meu Pai Celestial era um humano que seguiu todos os ensinos dos Mórmons e se torna Deus. A esperança de um Mórmon é ser ressuscitado. Joseph Smith, ele comparece perante um tribunal. Cristo, Deus e Joseph Smith. Jesus só ressuscita os homens, dentre todas as suas mulheres, chama as que ele quiser. Aquela que foi briguenta, maledicente, vou te deixar na tumba fria, viu? Ele só chama as mulheres que não eram maledicentes. E, gente, eles dizem assim, os mormons: como Deus é, nós seremos. Como nós somos, Deus já foi. Olha a blasfêmia. Dizer que Deus foi humano. O sonho do homem é ganhar um planeta para ele e a esposa povoar, e vão ser o Elohim de lá, do planeta que eles vão ganhar, do mais profundo dos infernos, antes de Ellen White. Irmãos, eu não queria ser adventista. Eu ouvia, eu pensava no Joseph Smith. Eu escutava Ellen White, eu pensava no Joseph Smith. E aí uma irmã da minha igreja me ligou e disse assim: Manuel, eu estou reunindo com os adventistas. Sabe o que eu respondi? Irmãos, os adventistas não estão errados não. São cristãos. Mas você não vai conseguir ficar lá. Porque no mundo espiritual tem uma regra: a gente nunca retrocede. Olha, você já teve mais luz, irmão. Agora você não vai conseguir ficar com os adventistas. 2 anos depois, Deus olhou para o cearense, orgulhoso, teve pena de mim. Alguém teve coragem de falar a verdade para mim. Eu fui lá no Conic, onde tinha a CTB, tinha uma coleção de espírito de profecia no chão, e eu perguntei para o Moreira. Alguém conhece o Moreira da CTB? Que foi para Goiânia, aposentado. Eu disse: Moreira, vocês acreditam que isso aqui é inspirado? Aí
ele me pegou de surpresa. Ele disse assim: sim, pastor, é isso. Como é que ele tem coragem? Fale a verdade para as pessoas, gente. Se o diabo sabe que pouco tempo resta, sabe por que eu estou falando o que eu estou falando aqui? Porque tem pouco tempo para a gente também. Nós vamos nos arrepender muito por cada alma que se perder e deixar de ter a salvação. Nós vamos dizer: eu tinha que ter falado mais. Nós temos a verdade e ficamos na nossa. E quem tem as mentiras do diabo estão feitos uns doidos por aí, andando de dois em dois. E nós temos a revelação de Deus. Não é orgulho, irmãos. Foi um encargo que caiu sobre nós. Deus nos chamou. Quem vai falar o que só nós podemos falar? Nós temos que falar aqui no culto sobre a mulher samaritana, a mulher adulta. Mas todas as igrejas falam isso. Quem é que vai falar o que só nós podemos falar, irmãos? É um adventista. É um adventista que vai falar. No final, o movimento se desfaz. Vai ter uma sacudidura. Muitos vão deixar a igreja. Esses que Deus vai dizer que nunca conheceu. E muitos das denominações virão. Porque vai ter um derramamento de chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia, torrencial. E muitos vão ter certeza de que o sinal da besta de Apocalipse 13:16 é o domingo, é o sábado papal, é o sábado escuro, né? O domingo é filho do papado. E as igrejas evangélicas seguem o mandamento da igreja católica ao transferir o dia de adoração do sábado para o domingo. Eu já passei 8 minutos. Olha, irmãos, tem algum anjo aqui comigo presente, sabe? Todos servem, Cristo tem um anjo. Mas no que vai acontecer ali, tem a Trindade Santa. Tem uma grande festa no céu agora. A própria Trindade está aqui com o que vai acontecer naquelas águas. A própria Trindade está aqui. Eu brincando digo que no mundo perfeito a pessoa morreria afogada ali mesmo. Ganhou a vida eterna. Essa está feita. Não tem risco de apostatar. Essa língua. Só que ela ainda tem que desplugar o outro. É por isso que Deus não mata ali mesmo. Porque tem que usar essa pessoa na família, no trabalho. Irmãos, Deus nos abençoe. Irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém.